Vamos começar então a falar sobre valores máximos e mínimos. É um assunto parecido com o que a gente viu quando a função tem uma só variável, só que aqui é um pouco mais complicado, né? Porque a função tem duas variáveis e a gente vai aprender a encontrar valores máximos e mínimos dessas funções. Nesse gráfico, a gente vê que essa função tem dois máximos locais, né? E um deles é um máximo absoluto. E ela também tem dois mínimos locais e um deles é o mínimo absoluto, certo? E a gente precisa da derivada parcial para poder encontrar esses valores, né? Máximos e mínimos aí locais e globais. E o que eu quero dizer quando eu falo um valor máximo de uma função ou um mínimo, né, de uma função? Pela definição aqui, né, uma função de duas variáveis tem um máximo local no ponto AB se o valor da função, o f de xy, for menor ou igual do que f de AB, quando o xy está próximo de AB. Ou seja, a função, né, valores de xy próximo de AB, ela vai ser menor, né, o valor da função lá, o f de xy vai ser menor do que o f de AB. Menor ou igual, né? Então quer dizer que a função está no máximo local. Esse número f de AB é chamado de valor máximo local. E o outro conceito agora, né? Se f de xy for maior ou igual do que f de AB, quando xy está próximo de AB, então f tem um mínimo local em AB. E f de AB é um valor mínimo local. Então é bem semelhante no caso que a gente viu antes, de funções de uma só variável, só que aqui a função tem duas variáveis, mas é a mesma ideia. Quando a gente está estudando esses valores máximos e mínimos, é interessante pensar como é que eu encontro esses valores, como é que eu encontro o valor máximo e mínimo. Então esse teorema ajuda bastante. Ele diz o seguinte: se f tem um máximo ou mínimo local em AB e as derivadas parciais de primeira ordem de f existem nesses pontos, então a derivada parcial em relação a x no ponto AB é igual a zero e a derivada de f em relação a y no ponto AB também é igual a zero. O que esse teorema afirma, então? Né? Se a função tem um máximo ou mínimo e se as derivadas existirem, as derivadas parciais, essas derivadas parciais vão ser zero nesse ponto de máximo ou nesse ponto de mínimo. Esse ponto AB é chamado de ponto crítico, certo? Se as derivadas parciais forem zero nesse ponto. Também se as derivadas não existirem, nesse ponto é também chamado de ponto crítico. Uma coisa importante, nesse ponto onde as derivadas parciais, esse ponto AB, onde as derivadas parciais são iguais a zero, não quer dizer necessariamente que esse ponto ele vai ser máximo ou mínimo, pode ser que ele não seja nenhum dos dois. Então nem todos os pontos críticos vão ser um máximo ou vão ser um mínimo. Pode ser que ele seja nenhum deles, nem seja máximo nem seja mínimo. Então, vamos ver um exemplo. Seja a f de xy, essa função aí, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 14. Certo? Então, como é que eu analiso essa função, né? Vamos pro quadro. A gente tentar encontrar aqui valor máximo ou mínimo dessa função, né? Deixa eu só achar um lugarzinho aqui no quadro, eu já compartilho a tela. Tá. Aqui. Vamos lá, então eu tenho essa função aqui, a minha f de xy
certo? Quem seriam as derivadas parciais, né? Vamos derivar então em relação a x. Então, a derivada parcial vai ser 2x menos 2, né? Okay. E vou encontrar também a derivada parcial em relação a y dessa função, e vai ser 2y menos 6, certo? Então, para achar os pontos críticos, eu vou igualar a zero, certo? Então, igualando a zero, quem vai ser o ponto crítico aqui? Vamos só repetir aqui, né? Então, igual a zero significa... dividir a tela aqui. Isso implica 2x é igual a 2, logo x é igual a 1. Aqui é um ponto crítico, onde a derivada parcial é zero. Vamos procurar o outro ponto crítico. Eu vou igualar também a zero aqui, né? Derivada parcial. Então vai ficar 2y menos 6 igual a zero. Então, logo, dois y é igual a 6. Isso implica y é igual a 3. Então, achei os pontos críticos dessa função. É máximo, é mínimo? Como é que a gente sabe, né? Por enquanto, a gente não tem nenhum atalho, né? Para a gente descobrir se isso é máximo ou mínimo. Vamos tentar, então, olhar a função, o gráfico da função, né? Para decidir. Eu vou reescrever a função de uma forma que fique mais fácil de, né, entender o gráfico dela. Eu vou separar tudo que for x, né, de um lado, e vou tentar completar quadrado, né, por enquanto. Então, esse 14, eu vou pegar, deixa eu ver, um número aqui que eu consiga completar o quadrado, seria o 1, né? Então, ao invés de 14, eu vou colocar 1, mais y ao quadrado, menos 6y, eu vou colocar aqui mais 9, porque assim eu consigo também completar quadrados. Essa escolha do 9, daqui a pouco eu vou explicar. Então, o 14 eu quebrei, né, em 1 e 9, então sobrou 4 ainda, né, para dar 14. Então, 1 mais 9 mais 4 dá 14, certo? É só, né, dividir esse 14 para poder facilitar as contas. Quem vai ser essa equação aqui? Lembrando lá na parte de álgebra, né, que eu deixei para vocês, aquele material para vocês lerem, essa parte aqui dessa função se equivale à diferença dos quadrados aqui, né? Porque, olha só, o quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, dá menos 2x, mais o quadrado segundo, que é 1. Vamos completar também nessa parte aqui, completar os quadrados, então vai ficar y menos 3. Vamos conferir se é isso mesmo, ó, y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então dá menos 6y, mais o quadrado segundo, que é 3 ao quadrado, então tá certinho aqui, mais 4. Então a função, eu reescrevi ela para ficar mais fácil de eu entender como seria o gráfico dela, né? Então, olhando assim, a gente percebe o seguinte. Primeiro que, como está ao quadrado, então tudo vai ser positivo, né? Isso sempre vai ser, no caso maior, igual a 4, né?
que mesmo que ela zerar aqui, ainda sobra o 4. Então a função ela vai ser positiva sempre, certo? Então sabendo disso, eu posso afirmar, né, que esse ponto aqui, 1 e 3, né, que é o ponto crítico, é um ponto de mínimo. Certo? A gente vai descobrir daqui a pouco uma forma melhor de identificar se o ponto é de máximo ou de mínimo, mas por enquanto a gente não sabe, né? Vamos tentar através do gráfico, da função, enfim, né? Então vamos olhar o gráfico dessa função para ver como seria o desenho. Professor, Oi. eu não consegui entender como é que o senhor definiu que 1 e 3 é realmente o mínimo. Então, por enquanto a gente não tem uma estratégia muito boa, muito fácil, né? Agora tá difícil saber. O que eu fiz? Eu peguei a função e reescrevi ela como uma parte, né, ao quadrado, mais outro número ao quadrado. Então sempre vai ser positivo, certo? Mas a constante é maior ou igual a constante, quer dizer, os dois quadrados seriam zero. Não, no Zero. mínimo isso aqui vai ser zero, o que tá entre parênteses. Porque não pode ser negativo, certo? Certo. Então, no mínimo, essa função vai assumir o valor 4. Quando aqui, onde está em parênteses, for zero, ainda tem uma constante aqui, ó, o 4 aqui. Então, a função vai ser, no mínimo, 4, certo? Então, e até se eu substituir aqui, ó, os valores, o 1 e o 3, quem vai ser o f de 1 e 3? Se você substituir, vai dar 4, certo? E em qualquer outro valor, em qualquer outro valor da função, esses números aqui vão ser diferentes de zero, né? Esses números aqui entre parênteses. Então vai ser ao quadrado, então vai somar com 4, vai ser maior do que 4, entendeu? Deixa eu mostrar o gráfico, aí fica melhor. Não queiram resolver dessa forma, é só um atalho, enquanto a gente não sabe nada melhor. Perguntei só para não me perder mesmo. Não, mas não é, o padrão não é fazer isso, tá? É só para vocês entenderem a importância de ter um resultado melhor. A gente vai encontrar uma forma melhor de fazer isso. Essa aqui é a forma braçal, né? E aqui é só ilustrando o gráfico da função. Pelo gráfico a gente percebe o ponto 1 e 3 e 4, né? O z vai ser 4 aqui, né? O f de 1 e 3 é 4. Então esse é o gráfico da função e vai ser um mínimo absoluto mesmo olhando o gráfico, certo? Mas assim, se eu não souber fazer o gráfico, como é que eu resolvo? Como é que eu sei se esse ponto é máximo ou mínimo? Eu vou daqui a pouco mostrar um resultado bem mais fácil, né? Uma forma bem mais fácil de identificar se o ponto é máximo ou mínimo. Certo? Tenho essa função aqui também para a gente analisar, né? Determina os valores extremos de f de xy igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos analisar um pouco aqui no quadro, né? O que a gente consegue descobrir dessa função por enquanto, né? Vamos lá. Nessa função, o que a gente pode fazer, né? Derivar, né? Achar as derivadas parciais, encontrar os pontos críticos. Derivando em relação a x, vai ser 2x, vou igualar a zero, né? Então o ponto crítico vai ser x igual a zero. Esse é o ponto crítico. Vou também derivar em relação a y. Então vai ser menos 2y igual a zero. Então logo, também y igual a zero vai ser um ponto crítico, certo? Aí a pergunta agora, esse ponto é um ponto de máximo ou ponto de mínimo? Vou mostrar o gráfico da função, né? E a gente vai descobrir que na verdade nem é máximo nem é mínimo, né? Olhando o gráfico aqui, essa função não vai ter um valor extremo. Nesse ponto crítico, x igual a zero, y igual a zero, a função nem está no máximo nem está no mínimo. Mas por que isso é um ponto crítico, né? Nesse ponto, nesse 0, 0, a gente pode pensar, parece um mínimo aqui, né? Nesse gráfico, se eu tiver ao longo do eixo y, né? Y igual a zero. Se eu fixar o y igual a zero, eu estou nessa ponta aqui do gráfico, né? Vai ser quase um mínimo aqui, né? Mas se eu fixar o eixo x,
vai ser parecendo um máximo aqui. Então, isso é chamado de ponto de cela, ok? Então, essa função até tem parece o formato de uma cela. Então, aqui o ponto crítico não vai ser nem máximo nem mínimo. Vai ser um ponto de cela. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa possibilidade também. Ok? Professor, Oi. pode explicar de novo esse ponto de cela? Tá, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá pro quadro, acho que fica melhor. Deixa eu... Aqui. Acho que aqui fica mais claro o que eu estou querendo dizer, né? As derivadas parciais são zero aqui nesse ponto, certo? No ponto 0, 0. X é 0 e y é 0. Certo? Aí eu preciso saber se é máximo ou mínimo. Vamos analisar, vamos supor que eu dei um corte, né? Eu dou um corte aqui na função. Certo? Então, vamos supor que eu fixe o y em 0. Então, o y é 0. Eu estou nessa porção aqui que o y é 0. Na verdade, eu formo uma curva, né? Essa curva aqui. Certo? Então, esse ponto x0, y0, né, parece um mínimo aqui, né? Se eu fixar o y igual a 0, certo? Fixando... Vou colocar aqui, né? O y é 0 sempre. A função vai ser um formato de uma parábola, certo? Vai ser só uma parábola aqui. Então, nesse ponto vai ser como se fosse um mínimo. Porém, se eu fizer o contrário, agora eu vou fixar o x em 0. Então, nesse gráfico aqui, o x está aqui, né? X é igual a 0. Vou fixar aqui. Então, eu vou formar também uma parábola. Então, nessa parábola, a função vai descendo lá, né? É como se fosse o máximo aqui. Então, ao mesmo tempo, né? Esse ponto é máximo e mínimo, né? Se a gente analisar as derivadas. As derivadas são zero aqui, né? Derivada parcial. Acho que a explicação por que a derivada parcial deu zero, né? Quando eu derivei em relação a x, a derivada deu zero. Agora, aqui eu estou derivando em relação a y, né? Mantendo x constante. Então, é como se aqui a derivada é zero, certo? Inclinação é zero. A inclinação da reta tangente aqui nesse ponto. E, no outra situação aqui, né? Estou derivando, eu fixei o y, você estou derivando em relação a x. Também a mesma coisa aqui, a derivada nesse ponto vai ser zero, ok? A inclinação dessa reta, deixa eu melhorar aqui então vai ser inclinação zero nesse ponto. Okay? Então essa é a ideia. Então por isso que, voltando aqui agora, né? Isso aqui vai ser um ponto de cela, nem é máximo nem é mínimo. A função assume valores maiores e também assume valores menores nessa região aqui, né? Então não é máximo nem mínimo. Okay? Então vamos aprender como agora identificar, a partir só da equação, né? Sem fazer gráfico, como a gente consegue identificar. A gente precisa fazer o teste da segunda derivada, certo? Esse teste funciona o seguinte. Então suponha que as derivadas parciais sejam contínuas, certo? Então eu tenho essa exigência agora. Eu tenho que derivar, né? Encontrar as derivadas parciais, elas têm que ser contínuas. E as derivadas parciais são iguais a zero, né? Se eu derivar em relação a x é zero, em relação a y é zero no ponto AB, certo? Ou seja, AB é um ponto crítico. Então, esse número aqui, né? Eu chamo de D. Esse D, como eu encontro ele? Ele é a segunda derivada, né, em relação a x, né? F xx aqui, né? Vezes a segunda derivada em relação a y, menos a derivada cruzada aqui, né? Você deriva em relação a y e depois em relação a x,
Ou o contrário, né? Você pode derivar também em relação a y, depois em relação a x, elas vão ser iguais, as cruzadas, pelo aquele teorema que a gente viu. Essa derivada cruzada é elevada ao quadrado, certo? Então eu tenho esse número aí. Então a letra A, né? Se esse número for positivo e a segunda derivada em relação a x for positiva também, então a função é um mínimo local no ponto AB. No caso B aqui, esse número D que eu encontrei, se ele for positivo e a segunda derivada em relação a x for negativa, então f de AB é um máximo local. Terceiro caso, letra C. Se o número D que eu encontrei for negativo, então f de AB não é mínimo local nem máximo local, vai ser um ponto de Cella, ok? Então no caso C, eu tenho um ponto de Cella. E a pergunta, né, aqui só fala se o D é maior que zero, menor que zero, né? Mas se o D for zero, então eu não posso afirmar que é máximo, nem mínimo, nem ponto de Cella, eu não sei, eu não tenho nenhuma informação sobre o que seria esse ponto crítico, se é máximo, mínimo ou ponto de Cella. Uma forma de eu lembrar essa fórmula, né, uma fórmula mais fácil, né, é montar uma matriz, certo? Essa matriz chamada matriz hessiana e calcular o determinante. Vocês se lembram como calcular o determinante, né? Então eu vou só multiplicar aqui fxx vezes fy, ou seja, a segunda derivada em relação a x vezes a segunda derivada em relação a y, menos as derivadas cruzadas ali, né, ao quadrado, ok? Então, a dica para vocês memorizarem essa fórmula, para vocês aprenderem a fórmula, é usar nesse formato aqui, fica bem mais fácil de lembrar, ok? Então, recapitulando, se D, né, que é esse determinante, for positivo e a segunda derivada em relação a x for positiva, então aquele ponto lá crítico vai ser um mínimo local. Se D for positivo e a segunda derivada em relação a x for negativa, então o ponto crítico vai ser um máximo local. E se o D for negativo, então vai ser ponto de Cella. Ok? Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. Aqui. Deixa eu ir lá para o quadro. Então aqui é um problema de minimização, né? Deixa eu só encontrar um lugarzinho aqui no quadro. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Pronto. Compartilhar a tela. Então, nesse exemplo, eu preciso minimizar, né, a distância entre um ponto e um plano, certo? Encontrar qual vai ser essa menor distância, certo? Vamos lá. Vamos entender o que seria essa distância primeiro, né? Lembra da fórmula de distância. Em geral, a distância entre esse ponto aqui e um ponto, vou colocar aqui um ponto auxiliar, né? X, Y, Z. Então, em geral, qual vai ser essa distância entre esses? Vou chamar aqui de ponto, esse aqui é o ponto P, né? Chamar de P. Aqui o ponto Q. Qual é essa distância? A fórmula, né? Um encontro. Então, isso vai ser raiz de x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado, que é y menos 0, né? Então, eu acho que nem precisa de parênteses. Então, fica y menos 0 ao quadrado, dá y ao quadrado, mais z mais 2, que é z menos 2. Então, z mais 2 ao quadrado. Tudo isso, né? Raiz. Certo? Eu quero minimizar isso aqui, mas tem um problema aqui, né? Eu tenho 3 variáveis, né? X, Y e Z. Uma coisa que eu posso fazer para simplificar a minha vida é usar esse fato aqui. Eu sei quem é Z. É só eu resolver esse plano aqui, né? E outra coisa, né? O ponto tem que estar no plano. Então, o Z tem que
seguir essa equação aqui, né? Então, eu vou resolver para z e depois substituir aqui no z, certo? Então, quem vai ser d? Aliás, quem vai ser z, né? Vou colocar aqui logo quem é z. Então, z vai ser 4 menos x menos... Tem um errinho aqui na... Desculpa aqui, pessoal. Deixa eu corrigir. Não é 2x, é 2y. A equação do plano estava errada, né? Agora está correto. Então, vamos lá. Quem é z? Z vai ser 4 menos x menos 2y. Então, agora só é substituir o z na equação da distância, certo? Então, isso que eu quero minimizar, essa distância aqui, né? Até o plano. Então, agora vai ficar maior, né? Então, vai ficar x menos 1. Opa. X menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais, substituindo o z, então vai ficar z mais 2, então eu posso somar mais 2 aqui, vai ficar 6, né? 6 menos x menos 2y, tudo isso ao quadrado, certo? Uma coisa que a gente pode fazer para simplificar a nossa vida, né? Ao invés de minimizar d, eu posso também minimizar d ao quadrado, porque para derivar essa expressão aqui vai ser mais difícil. Então é uma coisa que ajuda, né? A simplificar as coisas, vai ficar mais fácil a derivada agora. Então eu vou... Opa! Eu vou escrever dessa forma. E agora fica mais fácil derivar. Eu preciso achar os pontos críticos. Então, vou só copiar aqui, né? E... Beleza. Então, derivando agora, para achar os pontos críticos. Quem vai ser essa derivada? Então, vou derivar em relação a x. Isso vai dar 2 que multiplica x menos 1 certo? Menos 2 que multiplica 6 menos x menos 2y, certo? Então, isso eu igualo a 0, né? Posso eliminar esses parênteses também, né? Vamos eliminar logo os parênteses. Então, vai ficar 2x mais 2x fica 4x. Eu vou eliminando. O que mais? Menos 2 vezes menos 2y fica 4, mais 4y. E o que mais? Fica 2 vezes menos 1 fica menos 2. E menos 2 vezes 6, menos 12. Então fica menos 14. E isso é igual a 0. Certo? Então, Ali, ao invés de Z, é Y, tá, professor? Desculpa. Verdade. Opa. Obrigado. Y aqui. Ok. Então, agora eu vou derivar, né, em relação a y. Então, aqui vai ser 0, né? X fica constante, vai ficar 2y menos 4 que multiplica 6 menos x menos 2y
certo? Agora eu vou eliminar os parênteses. Isso vai ficar 2y menos 4 vezes menos 2y dá mais 8y. Então dá 10y, né? Tá aqui primeiro, 10y. O x agora fica menos 4 vezes menos x, fica mais 4x. Mais 10, né? E agora fica menos 4 vezes 6, fica menos 24. Isso igual a 0. Certo? Só subir mais um pouquinho isso aqui. Ok. Então eu tenho um sistema. Ok. Então eu posso resolver esse sistema. Que eu já resolvi, na verdade. E tem um ponto crítico. Que vai ser 11 sextos. Então, depois que eu resolver o sistema, eu encontro o ponto crítico, que é 11 sextos e 5 terços. X é 11 sextos e Y é 5 terços, certo? E agora a pergunta, né? Isso é máximo ou mínimo? Será que eu consegui realmente minimizar a distância? Que é o ponto crítico. O ponto crítico vai ser isso aqui. Isso aqui é o ponto crítico. Então eu vou derivar duas vezes para achar, encontrar o D, né? Preciso encontrar o D. Então essa primeira derivada, se eu derivar novamente em relação a x, eu encontro 4. Se eu pegar a derivada em relação a x e derivar em relação a y, eu encontro 4 também. Certo? Então, as cruzadas, né, vão ser 4. E se eu derivar duas vezes em relação a y, isso vai dar, então aqui é 10, né? Aqui é a derivada em relação a y, derivando de novo, dá 10. Certo? Então quem vai ser o D? Deixa eu descer aqui para ter mais espaço. O D, exatamente o determinante aqui, ó, dessas segundas derivadas aqui, matriz hessiana. Então vou substituir agora os valores. 4, 4, 4 e 10. Isso vai ser 40, né? Menos 16. Isso dá igual a 24. O D que eu encontrei é maior que 0, certo? E a segunda derivada em relação a x, isso também aqui é maior que 0. Logo, isso vai ser um ponto de mínimo, certo? Vamos olhar ali o teorema, né? Só para confirmar. Isso, ó. D positivo e a segunda derivada em relação a x positivo, então aquele ponto crítico é um ponto de mínimo. Tranquilo? Então é bem simples, né? Só precisa memorizar esse teorema, né? Agora a gente vai achar máximo e mínimo quando eu tenho intervalos fechados, certo? Lembra, a gente fez isso para funções de uma variável, calcular o máximo e mínimo dentro de um intervalo. A gente pode fazer isso também na função com duas variáveis, só que aqui dá um pouquinho mais trabalho. Então vou mostrar para vocês. A ideia é o seguinte: eu tenho que agora delimitar uma fronteira. Antes era fácil, eu estava só no eixo x, né? Eu tinha entre 5 e 10. Pronto, já delimitei uma fronteira, era fácil. Agora não, agora eu estou no R2,
né, o meu domínio é R2, eu tenho que determinar uma região. Por exemplo, pode ser um círculo, né, uma circunferência. Aqui é um exemplo, um círculo de raio 1. Então, minha fronteira, meu intervalo ali que eu quero minimizar a função é um círculo de raio 1. Então, o conjunto ele pode ser fechado. Nesse caso aqui, ele é fechado porque inclui os pontos da fronteira, certo? O D aqui é menor ou igual a 1. Então, esse intervalo aqui é um intervalo fechado, certo? Aqui tem exemplos de conjuntos fechados. Aqui um círculo, né, fechado, no lado esquerdo, né, um quadrado fechado. Do lado direito são conjuntos que não são fechados, né? Alguns tem vários pontos, né, que são abertos aqui nessa circunferência. Mas se eu tiver apenas um ponto aberto ali, ó, essa circunferência que está aqui tem apenas um ponto que não pertence à fronteira, então ele deixa de ser fechado. Conjunto limitado é um conjunto que está contido dentro de algum disco. Eu consigo colocar ele dentro de algum círculo, certo? Um disco. Eu chamo de conjunto limitado. Fechado é o que contém toda a fronteira. Então, esses são conceitos importantes para a gente usar esse teorema do valor extremo para funções de duas variáveis. Então, se a função é contínua em um conjunto fechado e limitado D no R2, então f assume um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto em algum dos pontos de D. Então, resumindo, se a função é contínua, tem um intervalo fechado e limitado D, então a função vai ter um máximo e um mínimo dentro desse intervalo, certo? Então aqui esse teorema garante que eu vou sempre encontrar máximo e mínimo, desde que a função seja contínua e o intervalo seja limitado e fechado. O conjunto, aliás, não o intervalo, agora um conjunto tem que ser limitado e fechado. A partir desse teorema eu posso, né, criar um método para encontrar valores máximos e mínimos. Passo número 1, né, para encontrar, determinar os pontos críticos, certo? Passo número 2, os valores extremos da função na fronteira desse conjunto limitado e fechado D. Então, depois que eu tenho os valores nos pontos críticos, os valores da função nos pontos críticos e os valores nos extremos, né, da fronteira lá, então agora só é substituir na função. O maior valor vai ser o máximo e o menor valor vai ser o mínimo absoluto, certo? Aqui tem um exemplo: encontre os valores máximos e mínimos absolutos dessa função num retângulo, né, de intervalo de x entre 0 e 3 e y entre 0 e 2. Então, do lado esquerdo eu tenho uma figura dessa função, né, variando entre menos 100 e 100, o x e o y, né? Então, como seria o gráfico da função. Se eu limitar nesse intervalo, né, fica um gráfico bem menor, né? O x está entre 0 e 3, então esse gráfico aqui do lado direito, eu limitei o x entre 0 e 3 e o y entre 0 e 2. E aí a pergunta é qual vai ser o ponto de máximo e de mínimo nesses intervalos aí, nesse retângulo aí. Se fosse pensar nesse retângulo, o x e o y aqui, né? Todos os pontos de x e y desse plano aqui, esse é a fronteira que eu estou analisando, certo? É um retângulo que eu estou analisando. Eu preciso encontrar, então, máximo e mínimo nesse retângulo que o x vai entre 0 e 3 e o y entre 0 e 2, certo? Então, como é que eu faço isso? Como é que a gente faz? A função é contínua, certo? Só basta a gente ver isso porque ela é um polinômio. Então, ela é contínua em todo o R2. Pelo teorema, o teorema garante que se a função é contínua e esse D é um retângulo, ele é limitado e ele é fechado, ó. Pode ver que os pontos incluem a fronteira, os pontos do conjunto D. Então, eu consigo encontrar máximo e mínimo, certo? Então, primeiro passo, encontrar os pontos críticos. Então, eu vou derivar, certo? Em relação a x, vai ficar 2x menos 2, certo? Então, o ponto crítico vai ser x igual a
1, certo? E também vou derivar em relação a y, vai ficar menos 2x mais 2, quando igualar a 0, né? Vou encontrar x igual a 1, e enfim, e os ponto crítico vai ser 1, 1, certo? O passo 2, nesse caso, vai ser um pouquinho mais trabalhoso do que a gente está acostumado, né? É analisar agora os valores da função na fronteira, né, de D. Certo? Então eu vou ter 4 segmentos de reta, né, que formam um retângulo lá. E são esses segmentos aqui. O L1, como é que eu defino ele? O L1 são o y é 0, certo? O L2, o x é 3. O L3, o y é 2. E o L4, o x é 0. Então eu tenho que delimitar eles, né, e substituir isso na função. Então no L1, como eu falei aqui, ó, o L1, todos os valores para y vão ser 0, ok? Então eu pego lá e substituo na função original lá. Quando eu substituir na função, eu vou encontrar que f de x e 0 é igual a x ao quadrado, certo? Então o x está limitado entre 0 e 3. Então qual vai ser o mínimo da função? Vai ser 0, né? Quando x é 0. E o máximo é quando x é 3, que ela vai assumir o valor 9. Então é isso, eu já tenho 2 pontos aqui candidatos a máximo e mínimo. No ponto crítico, a função é 1, certo? Aqui, ó, f de 1, 1 é 1. Então eu já peguei o valor da função no ponto crítico. Agora eu tenho que comparar com esses valores aqui nas fronteiras, certo? Já achei esses dois valores aqui, que são menores e maiores do que no ponto crítico. Então, esses aqui são fortes candidatos a máximo e mínimo. Vamos olhar agora o L2. O L2, deixa eu mostrar aqui. O L2 são valores em que o x é igual a 3, não é isso? Então, eu substituo lá na função agora. X igual a 3 e y vai variar entre 0 e 2. Substituindo na função original, eu tenho 9 menos 4y. O valor máximo é quando y é 0, que aí a função vai ser 9. E o valor mínimo vai ser quando o y é 2, né? Que aí a função vai assumir o valor de 1. Ok? Então, esse ponto 3 e 0 também é igual o valor que a gente encontrou aqui já, né? Que a função é 9 nele. Falta o L3, né, agora. Vamos voltar aqui. Quem é o L3? O L3 é essa parte do retângulo em que o y é 2, certo? Eu vou lá, substituo na função. Quando o y é 2, encontro essa parábola aí, certo? E aí, observando a parábola, eu posso reescrever ela de uma forma mais fácil de encontrar o máximo e mínimo. Então, o mínimo vai ser quando x é 2, y é 2, né? Então, a função vai ser 0. O máximo vai ser 4, né? X é 0, y é 2. E, finalmente, a última fronteira que eu vou olhar é no L4. No L4, cadê aqui o L4? Opa, voltei demais, né? Desculpa. No L4, x é 0. Então, vou lá, substituo, encontro o valor na função quando... Cadê aqui? Isso aqui. No L4, x é 0. Y vai ser entre 0 e 2 e o x vai ser 0. Então, substituindo na função original, vai ser f de 0y igual a 2y, certo? Então, o máximo vai ser f de 0 e 2 igual a 4 e o mínimo vai ser f de 0, 0 igual a 0. Então, resumindo, analisando todos esses pontos agora, eu posso chegar numa conclusão que o valor mínimo da função é 0 e o máximo é 9, certo? Então, eu comparo com o ponto crítico também, que vai ser, o valor da função vai ser 1, certo? Então, encontrei aqui agora o máximo vai ser no ponto 3 e 0, que a função é 9, e no ponto 0, 0 e no 2 e 2, que a função é 0, ok? Então, aqui tem um gráfico mostrando isso, né? No 0, 0 e no 2, 2, a função é 0,
e no 3,0 a função é 9. Ok? Aí tem alguns exercícios para vocês fazerem. E a gente vai agora para o último assunto, né, da disciplina, né, de tudo aí, que é multiplicadores de Lagrange. Você vai descobrir, né, como minimizar e maximizar funções quando eu tenho uma restrição. Certo? Então, eu quero maximizar a função, mas os valores, né, de x e y têm alguma limitação. Eles só podem, né, ser no máximo tal valor ou igual a tal valor, enfim, né? A gente vai ver direitinho como seria uma restrição. Então, a gente vai analisar o caso de uma restrição e uma análise através do Lagrangiano, que está no livro do Simon e Bloom. Vai ver a abordagem do Stewart também, como ele encontra esse máximo e mínimo, né? No caso de uma restrição. E depois a gente vai analisar o caso com duas restrições também, certo? Então aqui, multiplicadores de Lagrange. Esse método de Lagrange, ele permite o que? A gente maximizar uma função f de x, y, z, que está sujeita a uma restrição. A restrição vai ser parecendo uma função também, né? G de x, y, z igual a k, onde k é uma constante, certo? Vou explicar com duas variáveis, né? Então, primeiro, pensar com duas variáveis aqui, f de x, y sujeita à restrição g de x, y igual a k. Então, eu quero achar os valores extremos da função, certo? Quando os xy, né, pertencerem à curva de nível g de xy igual a k, certo? Então aqui é um gráfico de como seria essa situação. A minha função f, eu posso fixar ela, né, em vários valores e traçar as curvas de nível. Aqui tem essas curvas rosas, né, são as curvas de nível da função f, né, para esses valores aqui que eu estabeleci. A minha função g é a minha restrição, né? Então eu estou limitando os x e y que podem fazer parte da solução desse problema. Então eu quero aqui limitar a solução de forma que g de x, y seja igual a k. Então aqui é um slide que a gente viu já lá atrás, né? Mas é um fato importante. O gradiente, ele é perpendicular à curva de nível. A gente viu isso quando a gente estava estudando sobre gradiente. E eu falei isso, eu não falei porque era importante, mas isso é muito importante. O fato do gradiente, do vetor gradiente, né, que é dado pelas derivadas parciais e tal, ele ser perpendicular à curva de nível, que passa por P. Então isso vai ajudar a gente a encontrar esses máximos e mínimos quando a função tem uma restrição. Para maximizar, né, eu preciso saber qual o valor C, né, da curva de nível da função. Nesse gráfico aqui, eu sei quem é C, é 10. O máximo da função vai ser 10, sujeito a essa restrição. Porque, por exemplo, se a função chegar em 11, ela não está atendendo mais a restrição. Então, esse valor não é viável, não é um conjunto possível, né? E, por exemplo, f de x igual a 9 não é um máximo, né? Porque a função ainda consegue crescer mais, ainda atendendo à restrição. Okay? Então, aqui o problema é achar esse C, encontrar o maior valor C, tal que a curva de nível f de xy igual a C intercepta g de xy igual a k. Então, isso na figura lá parece ser na interseção entre as duas curvas, a curva de nível e a restrição, quando elas estão numa mesma tangenciando uma a outra, né? Quer dizer o seguinte, que as retas que são normais nesse ponto, elas devem ser as mesmas retas normais, ok? E os vetores gradientes devem ser paralelos ali. Então, ou seja, o gradiente da função deve ser um múltiplo do gradiente da restrição, certo? Vou mostrar um gráfico daqui a pouco que deixa isso claro. E também isso vale se a função tiver 3 variáveis, é a mesma coisa, mesma ideia, né? Então aqui esse gráfico mostra essa situação. No ponto de máximo, eu tenho que a curva de nível, que essa curva rosa aqui, ela tangencia a restrição, certo?
Então, se elas são tangentes ali, os gradientes vão ser paralelos, vão estar na mesma reta, ok? Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho uma situação que eu quero maximizar a função, né? Fica dessa forma. Do lado direito é a situação que eu quero minimizar a função, né? Mas, de todo jeito, a gente percebe que o gradiente da função é igual a lambda vezes o gradiente da restrição. Eles são múltiplos, certo? E essa equação aqui, né? Não sei se eu tenho um número para ela. Não coloquei o número dela, não nesse slide. Está sem número aqui, né? Mas ela é muito importante porque ela permite a gente criar um método para encontrar esses valores máximos da função sujeita a uma restrição. Nesse slide, só repete essa ideia, né? Agora para 3 variáveis também é a mesma coisa. Os gradientes serão paralelos também, certo? Essa equação tem um número 1, certo? Que aqui é generalização, né? Então, para 3 variáveis também é a mesma coisa. Então, preciso que vocês saibam disso aqui, né? Isso facilita muito a nossa vida, certo? Esse lambda, na equação 1, tem um nome especial, chamado multiplicador de Lagrange, que foi o matemático que criou esse método, enfim, né? Um matemático italiano, né? Francês. Então, esse é um teorema, né? Um resultado que permite a gente encontrar esses máximos e mínimos. O teorema diz o seguinte: se eu tenho duas funções f e g, são funções C1, quer dizer o seguinte, que a primeira derivada delas são funções contínuas, certo? E elas têm 3 variáveis. Suponha que x estrela, y estrela e z estrela é a solução do problema, que maximize a função f sujeito a g de x, y, z igual a k, que k é uma constante. Então, suponha também que esse x estrela, y estrela, z estrela não é um ponto crítico de g. Então, existe um número real lambda tal que esse x estrela, y estrela, z estrela e lambda é um ponto crítico da função lagrangiana. Essa é a função lagrangiana. Então, no método a gente monta essa função lagrangiana e encontra o ponto crítico dela, certo? Porque a solução para o meu problema vai ser exatamente encontrar o ponto crítico dessa função lagrangiana. Ou, em outras palavras, eu vou pegar a lagrangiana, derivar igual a zero, derivar parcialmente, né, em relação a x, y, z e a lambda, igual a zero, e encontrar quem é x, y, z e lambda, ok? Então, esse é o meu problema. Basicamente isso, certo? Então, essa é a forma que está lá no livro do Simon Bloom, que eu acho a forma mais tradicional da gente analisar. Depois eu vou mostrar rapidamente a forma que o Stewart aborda, é bem parecido. Então vamos ver alguns exemplos. Então, deixa eu compartilhar a tela. Ok. Vamos lá. Esse é um exemplo bem simples, né? Vocês entenderem. Depois eu vou fazer um exemplo mais difícil. O primeiro passo é montar o lagrangiano. Quem vai ser esse lagrangiano? Eu vou escrever da forma, né, como a gente analisa. A fórmula do lagrangiano é basicamente essa aqui. Certo? Agora eu vou substituir os valores dessa função aqui, né, e dessa restrição. Quem vai ser a f, x vezes y, quem vai ser a g, vai ser x mais 4y. Quem vai ser k? 16, que é a constante ali. Então, montei a lagrangiana. Agora, basta encontrar os pontos críticos. Então, eu vou derivar em relação a x, y e lambda igual a zero
encontrar as derivadas parciais igual a zero e resolver para x, y e lambda. Primeiro eu vou derivar em relação a x. Isso vai ser y, né? Derivando aqui, menos lambda. Então, esse menos lambda está multiplicando tudo aqui. Então, menos lambda é x, né? Então, derivando fica só menos lambda. Então, eu vou igualar a zero, certo? Igual a zero. Eu vou resolver isso aqui. Então, já encontrei uma coisa aqui, que o lambda é igual a y. Vou chamar isso de equação 1. Então, eu vou agora derivar em relação a y. E também em relação a lambda. Então, é só copiar aqui para ganhar tempo. E vou apagar também aqui o... Apagar só a variável, né? Trocar a variável. Então, derivando agora em relação a y, vai ficar x menos 4 lambda igual a zero. Daqui eu também posso resolver para x, né? Isso é igual x vai ser igual a 4 lambda. Vai ser a equação 2. E finalmente a última equação é derivar em relação a lambda. Então vai ficar x mais 4y menos 16 igual a zero. Então eu gosto já de passar o 16 para o outro lado, né? Chamo isso de equação 3. Então eu tenho 3 equações aqui. Aqui agora não tem muito uma forma que funciona para todos os casos. Aqui eu tenho que pensar uma forma de resolver. Esse exemplo ele é mais simples. Então o que eu vou fazer para resolver? Eu vou substituir a equação 1 na equação 2, certo? Então, x vai ser o quê? Vai ser igual a 4y, certo? Eu vou chamar isso de equação 4. E agora o que eu vou fazer? Substituir. É um processo aqui que eu tenho que substituir bastante, né? Eu vou substituir agora 4 em 3. Uma coisa geral, sempre que você faz as substituições, no final você substitui, geralmente na última equação aqui, você consegue resolver, certo? Então vamos lá. Então aqui eu já consigo resolver só substituir. Só um detalhe aqui. Aqui eu botei z, né? Aqui é y, né? Aqui é y, isso. Tá. Ok. Então agora, substituindo a equação 4 na 3, vai ficar 4y, vou botar mais pra cá, melhor, né? Quatro y mais 4y vai ser igual a 16.
Logo, 8y é igual a 16. Logo, y é igual a 2. E x vai ser igual a 4 vezes 2, vai ser 8. Ok? Então, encontrei o valor máximo da função. Então, vamos ver mais um exemplo. Esse aqui é um exemplo mais simples, né, mais fácil. Vamos ver um pouquinho mais trabalhoso agora, né? Esse exemplo aqui. Deixa eu arranjar um espaço aqui. Esse aqui é um exemplo mais prático, né? Na vida real mesmo, assim. Você tem uma caixa sem tampa, você tem 12 metros cúbicos de papelão, e o problema é determinar quem vai ser a dimensão, né? A largura, a altura dessa caixa, que deu um volume máximo. Ok? Vamos visualizar, né? Deixa eu fazer aqui o desenho, né, da caixa. Deixa eu ver aqui. Tá. A caixa parece isso aqui. Ok? E vamos supor que a largura seja y, o comprimento x e a altura z. Então eu quero maximizar o volume que é dado por x vezes y vezes z. Só multiplicar tudo eu encontro o volume, certo? Mas tem uma restrição, né? Sujeito A. Qual é a restrição? A quantidade de papelão que eu tenho é 12 metros. Então eu tenho que calcular aqui a área, né, da tampa, do fundo. Aliás, não tem tampa. Até eu esqueci de colocar isso lá no desenho. Vamos lá. Então ela não tem tampa. É uma caixa. Opa. Deixa eu tentar desenhar aqui. Uma caixa sem tampa. Então, quem vai ser essas áreas que são igual a 12, né? Eu tenho esse lado aqui e o lado de trás, então vai dar 2 vezes z vezes y. Ou 2 vezes yz, né? Certo? Mas eu tenho esse lado aqui, que a área vai ser x vezes z. Tem esse lado e esse aqui também, x vezes z. Então vai ser mais 2 vezes x vezes z, mais o fundo, que é x vezes y. E tudo isso, x vezes y, e tudo isso tem que ser igual a 12. Essa é a restrição. Agora eu vou montar minha função lagrangiana. Agora eu tenho 3 variáveis, né? x, y, z e o lambda. Então quem vai ser a f, né? Então que é x, y, z menos lambda, a minha função 2yz, minha função g, né? Que é a restrição, mais 2xz mais xy menos 12, que é a restrição, né? Próximo passo, deixa eu
copiar aqui. O próximo passo vai ser achar os pontos críticos, né? Derivar igual a zero, essa função. Tá. Então eu tenho que derivar em relação a x, y, z e lambda. Então são 4 derivadas aqui. Primeiro eu vou derivar em relação a x. Então eu vou encontrar o que? YZ, né? YZ menos dois lambda z, peraí, 2 lambda z menos lambda y, aqui, menos lambda y, deixa eu só melhorar a letra aqui, peraí. Menos lambda y, isso tudo é igual a zero, certo? Derivar em relação a y, isso vai ser xz menos 2 lambda z menos lambda x, isso também é igual a zero. Derivar em relação a z, isso vai ser xy menos 2 lambda y menos 2 lambda x, isso também é igual a zero. E por fim, derivar em relação a lambda, né? Derivando em relação a lambda, vai ficar só aquela restrição lá. 2zy mais 2xz mais xy, isso é igual a isso menos 12, né, igual a zero. Então isso aqui vai ser igual a 12. Deixa eu chamar isso de equação 4. Certo? E aquelas ali eu vou fazer uma substituição aqui, né? Resolver essas aqui. Vamos lá, vamos resolver essa primeira aqui. Resolver para YZ. Certo? Então YZ vai ser igual. E eu vou também isolar o lambda, né? Deixar em evidência. Fica 2z mais y. Chamo isso de equação 1. Só afastar mais aqui, né? E vou resolver para xz. Isso vai ser igual. Também deixar o lambda em evidência. 2 lambda. O lambda já está em evidência. Peraí. 2z mais x. Chamo isso de equação 2. E aqui também vou resolver para xy. Isso vai ser... colocar o 2 lambda agora em evidência. 2 lambda que multiplica x mais y. Equação 3. E agora? Isso aqui é mais complicado, né? Uma coisa que eu posso fazer...
multiplicar para os dois lados aqui por x, multiplicar os dois lados aqui por y e multiplicar os dois lados aqui por z. E aí todos esses lados esquerdos da equação vão ser iguais, e aí eu consigo igualar as equações. Então essa é uma estratégia, certo? Então o que eu vou fazer? Vou escrever aqui no quadro o que eu vou fazer. Eu vou multiplicando 1, 2 e 3 por x, y e z, respectivamente, obtemos. Então a ideia é tentar resolver isso aí, tá muito complicado, né? Mas uma estratégia aqui, se eu multiplicar essas equações para o mesmo valor, né? Talvez eu consiga deixar isso aqui. Então a equação 1 vai ficar como? A equação 1 vai ficar x, y, z. Multipliquei tudo por x, né? Do outro lado vai ficar 2xz mais xy. A equação 2, multiplicar tudo por y. Então vai ficar xyz igual lambda, que multiplica 2yz mais xy. Vou fazer a mesma coisa com a equação 3, só que eu vou multiplicar por z. Então vai ficar xyz igual a 2 lambda xz mais yz. Ok? Confere aí. Muita letrinha, né? Mas acho que é isso mesmo. Vou dar um nome, né, para essas equações aqui. 5, 6 e 7. Então agora eu vou igualar, né? Então igualando 5 e 6. Já que tudo, o lado esquerdo é tudo igual. Então, igualando, o que eu obtenho? Lambda, que multiplica 2xz mais xy. Isso vai ser igual a lambda. Agora, isso foi a 5, né? A 6. Lambda, que multiplica 2yz mais xy. Ok? Tá certinho? Tá certo. Aqui... Opa! O que eu faço agora? O que eu posso fazer? Eu posso simplificar as coisas, né? Posso sair cortando algumas coisinhas aqui, ó. O lambda... Certo? Vou cortar o lambda. Aí vai esse xy também, né? Posso cortar. Só subtrair xy dos dois lados. Então vai ficar 2xz igual a 2yz. Posso cortar mais coisas, né? O 2 também. Vou cortar esse 2 aqui. Cortar o z. Então vai ficar x igual a y. Certo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou igualar 6 e 7 agora, certo? Então, vou colocar aqui igualando. Então já tá ficando mais simples agora. Já sei que x é igual a y. Agora descobrir alguma coisa sobre z. Vamos lá, igualar 6 e 7. 6 é lambda que multiplica 2yz mais xy
Isso é igual a 2 lambda que multiplica xz mais yz. Aqui também posso cortar algumas coisas, né? Cortar o lambda. Tá certinho aqui? Vamos ver. Só conferir se eu fiz tudo certinho. Tá. O que mais que eu posso fazer? Deixa eu descer mais aqui para ter mais espaço. 2 xz mais 2 yz. O yz está repetindo aqui, né? 2yz. Posso cortar aqui, cortar aqui. E o x também, posso cortar o x aqui, cortar o x aqui. Então vai ficar y igual a 2z. Então, esses dois resultados, esse e esse, eu cheguei na seguinte conclusão. X é igual a y, que é igual a 2z. Certo? Agora eu vou substituir, vou chamar isso aqui de equação 8. Equação 8, né? Agora eu vou colocar aqui, substituir a 8 agora na última equação lá. Então, substituindo a 8 na 4. Que é a minha restrição, né? Então, deixa eu copiar a restrição. Tá lá em cima. Equação 4. Vamos descer agora. Ok, essa aqui é a minha equação 4. Beleza, agora é só substituir. Eu vou deixar tudo com z, né? Então, 2z, quem é y? Y é igual a 2z. Então vai ficar 2z mais... o x é 2z também, então vai ficar 2 que multiplica 2z vezes z mais xy, os dois são 2z, então fica 2z vezes 2z. Isso é igual a 12. Então aqui vai ficar 4z ao quadrado mais 4z ao quadrado mais também 4z ao quadrado. Isso é igual a 12. Somando tudo, ó, 4 mais 4 mais 4 vai ficar 12z ao quadrado. Isso é igual a 12. Logo, z ao quadrado é igual a 1. Logo, z vai ser igual a mais ou menos 1, né? Mas como o z é a altura da caixa, a altura não pode ser negativa. Então, z vai ser 1, certo? Agora eu posso substituir aqui. X é 2z, então x é 2. E, finalmente, y é 2. Okay? Então, quando eu tenho 3 variáveis, é mais trabalhoso, mas eu consigo também achar o valor máximo, mínimo e tal. Mesma coisa, né? Então, agora seguindo aqui. Vamos lá. Aqui é a mesma coisa que eu fiz, só que no livro do Stilt, como seria, né? A abordagem lá. Ele ensina o método multiplicadores de Lagrange através dessa forma aqui, né? Então, para determinar os valores máximos e mínimos da f de x, y, z, sujeito à restrição g de x, y, z igual a k. Então, supondo que os valores extremos existam e que o gradiente de z seja diferente de zero, então, sobre a superfície x
g de x, y, z igual a k. Então, o primeiro passo, passo A, determinar os valores tais que o gradiente da f seja igual a lambda vezes o gradiente de g e g seja igual a k, certo? G de x, y, z igual a k. Depois que ele determinou esses valores, ele vai calcular a f nos pontos, em todos os pontos que ele encontrou, todos os pontos críticos, né, ali que ele encontrou. O maior desse valor será o máximo de f e o menor será o mínimo de f. Então, essa abordagem ele não monta a função lagrangiana, né? Ele usa as derivadas parciais mesmo para igualar os gradientes, certo? Aqui. Então, igualando cada coordenada ali, né, do gradiente. A derivada da f em relação a x vai ser igual a lambda vezes a derivada da g em relação a x. E assim por diante, certo? Ele encontra um sistema, enfim, mas é a mesma forma de resolver, só que ele não monta a função lagrangiana. Enfim, aqui então ele tem esse exemplo da caixa de papelão, como se resolveria dessa forma que o Steve ensina, é bem parecido, na verdade, não muda muita coisa. E, enfim, aqui tem toda a resolução, certo? E daí, só adiantando, depois vocês dão uma olhada com calma. Agora, para finalizar a aula, vamos falar sobre duas restrições. Então, como é que a gente encontra o valor máximo e mínimo quando eu tenho duas restrições. Aqui tem um gráfico, né, que ilustra essa situação. Com duas restrições, eu vou ter uma curva, né, uma interseção entre essas restrições. Então, por exemplo, nesse gráfico aí eu tenho a G igual a K, essa restrição forma uma superfície aí, né, esse amarelo. E outra superfície H igual a C é a outra restrição. E eu formo uma curva C. Talvez melhor até colocar lá no quadro isso, né? Essa curva. Mas primeiro, deixa eu apresentar logo o problema, né? Suponha que agora queiramos determinar os valores máximo e mínimo de f de x, y, z sujeito a duas restrições na forma g de x, y, z igual a k e h de x, y, z igual a c. Então agora eu tenho esse problema, que seria geometricamente explicar, né, esse problema de forma geométrica. Significa que eu estou procurando os valores da f, certo? Que pertence a uma curva C, que é a interseção entre as curvas de nível G de x, y, z igual a K e H de x, y, z igual a C, certo? Então deixa eu copiar lá pro quadro para a gente visualizar melhor essa. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Visualizar melhor essa interseção. A interseção é a curva C, essa interseção aqui, ó, entre as duas restrições, ok? Ficou claro agora, né? Essa aqui é a minha C, certo? Essa minha C, porque não está bem enfatizado, mas aqui eu já mostrei melhor. Suponha que a função tem um valor extremo no ponto P. Então, eu sei que o gradiente, né, vai ser perpendicular, né, à curva de nível ali, certo? E também o gradiente da G e o gradiente da H também vão ser ortogonais à curva C. Então, isso significa que o gradiente da F vai estar no mesmo plano do gradiente da G e da H, certo? Esse gráfico aqui, ó, olha o gradiente da F, esse rosa, ó, o gradiente da G, que é esse aqui vertical, e o gradiente da H é um aqui horizontal, certo? Então, os três estão no mesmo plano. Então, eu posso escrever
o gradiente... Deixa eu voltar aqui para o quadro, né? Então é bem legal isso, né? O fato desses gradientes estarem no mesmo plano. Então o gradiente da f, posso escrever ele como sendo uma combinação linear dos gradientes da g e o gradiente da h. Então ele vai ser igual a lambda gradiente da g mais, vou chamar de mi, outra letra grega, gradiente de h, ok? Pelo fato de eles estarem no mesmo plano. É bem parecido agora a resolução do que eu fiz antes. Deixa eu voltar aqui. Então, um método para resolver o problema de maximizar a função f, maximizar ou minimizar, né, a função f, sujeita a duas restrições. Então, é isso que eu escrevi, né, generalizando agora para função de 3 variáveis. Então, generalizando para a função de 3 variáveis, é esse o resultado. A equação 16, ela é muito importante, porque ela permite a gente resolver o problema. Só aplicar ela, né? Então, existe, no caso, quando tem uma só restrição, eu tenho uma condição, né? Eu tenho uma condição que eu mostrei aqui, ó, no... Cadê? Deixa eu voltar rapidão aqui. Aqui. Eu tenho uma condição que o gradiente da g seja diferente do vetor nulo. Além do... Interessante que a função seja derivável, enfim, né? Tem essas questões todas, mas uma condição que o gradiente da g seja diferente do vetor nulo. No caso, com duas restrições, eu tenho uma coisa mais complicadinha, uma condição mais complicada. O que acontece? As restrições, né, a g e a h, são as funções que são a restrição, elas têm que satisfazer uma qualificação de restrição não degenerada, que é RND. Se eu tiver m restrições, quer dizer o seguinte, a matriz jacobiana, chamei de DH, essa matriz jacobiana no ponto ótimo lá, né, o x estrela, y estrela, z estrela, essa matriz ela tem que ter um posto igual a m. Então, como eu formo essa matriz? Ela é uma matriz de derivadas parciais das restrições, ok? Então é isso, ó. Eu pego a restrição a g, por exemplo. Então eu derivo em relação a x, depois derivo em relação a y, derivo em relação a z. Então essas derivadas parciais formam a primeira linha da matriz jacobiana. Pego a outra restrição a h, por exemplo, derivo em relação a x, derivo em relação a y, derivo em relação a z. Isso forma a segunda linha dessa matriz jacobiana. Então essa matriz tem que ter posto igual a m. Essa é a condição para funcionar o método, né, de multiplicadores de Lagrange. E como é esse método para 3 variáveis? Eu vou ter agora a função fg, precisa ter derivadas contínuas, né? As primeiras derivadas têm que ser contínuas, certo? Por isso que eu falo que elas têm que ser C1, e tem 3 variáveis, né? Suponha que x estrela, y estrela e z estrela é a solução do problema, que é o problema de maximizar a função f sujeito a essas restrições, a g de x, y, z igual a k e a h de x, y, z igual a c, certo? Então, suponha que esses ótimos, o x estrela, y estrela, z estrela, pertençam à restrição, lá, ao conjunto de restrição. E que esse ótimo é um máximo mínimo local de f nesse conjunto de restrição. Também eu tenho que supor que esse ótimo x estrela, y estrela, z estrela, satisfaçam a QRND, aquela condição do slide anterior. Então, eu vou conseguir encontrar a solução, né? E quem vai ser a solução? Vão ser os pontos críticos da função lagrangiana, que é essa aqui agora, né? Que vai ser a f menos lambda g menos k menos mi, que multiplica h menos c, certo? Em outras palavras, eu tenho que derivar tudo e igualar a zero, certo? Para finalizar a aula, vamos fazer um exemplo que mostra isso. Então, vamos lá. Tenho que maximizar. Problema aqui. Deixa eu compartilhar a tela, né?
esse é o problema, maximizar a f, maximizar x mais 2y mais 3z sujeito a. Tem duas restrições agora, né? X menos y mais z igual a 1 e x ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, como eu faço isso? Vou montar lagrangiano, tá aqui embaixo. Lagrangiano de x, y, z, lambda e mi, certo? Que vai ser igual a f, né? X mais 2y mais 3z menos o lambda vezes a g, que é x menos y mais z menos k, certo? Menos o mi, que multiplica h, né? Função h, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos c, c é 1, a constante, certo? Então eu tenho que achar os pontos críticos da função lagrangiana, certo? Vou copiar aqui para facilitar a minha vida, né? Do mesmo jeito que eu estava fazendo. Então eu tenho que derivar essa função em relação a x, y, z. Deixa eu só melhorar aqui a letra. Certo? Então, são 5 derivadas agora. Derivar em relação x, y, e também em relação a z, e também em relação a lambda, e também em relação a mi, né? Então vamos lá. Derivando em relação a x primeiro, né? Que vai ser 1 menos lambda x aqui, então fica menos lambda menos 2, aqui tá menos mi vezes x ao quadrado, fica menos 2 mi x. Tem derivar igual a zero, né? Então daqui eu tiro um fato. Quem é 2 mi x é 1 menos lambda, certo? Chamo isso de equação 1. Ok? Primeira equação aqui que eu achei. Vou derivar em relação a y, quem vai ser 2 mais lambda, que agora fica menos lambda menos y, fica mais lambda, né? Menos 2 mi y, isso tudo igual a zero, né? Então logo, também vou fazer do mesmo jeito. Vou isolar aqui o 2mi y, isso vai ser igual a 2 mais lambda. Chamar essa equação 2. Então, essa é a arte, você deriva igual a zero, às vezes faz alguma modificação, né, só para reescreve, né, só para facilitar as contas. Então eu vou derivar em relação a z. Isso vai ser mais fácil, né, em relação a z. Fica 3 menos lambda igual a zero. Então isso aqui vai facilitar muito. Então eu já achei aqui que o lambda é igual a 3, certo? Deixa
chamar isso aqui de equação 3. Vou derivar agora, derivar em relação a lambda, então a primeira restrição, que vai ser x, x menos y mais z igual a 1. Chamei isso de equação 4. E para finalizar, a última restrição é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Eu vou derivar em relação a μ, né? Então vai ficar, deixa eu deixar assim, né? A última derivada, em relação a μ, isso vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, equação 5, certo? O que eu vou fazer agora? Aquele processo de substituir, né? Que eu vou substituir essa 3 na 1 e depois a 3 na 2, certo? Então, quem é a 3 é lambda igual a 3. Deixa eu pegar aqui o... Então, substituindo o lambda igual a 3, vai ficar 2μx igual a menos 2, né? Porque 1 menos 3 dá menos 2. E aqui vai ficar 2μy igual a 5, né? Que é 2 mais 3 é 5. Então, vamos fazer isso aqui rapidamente. Deixa eu escrever aqui, né? Então, substituindo 3 em 1, também eu vou substituir a 3 na 2, né? Ok. Vamos lá. Primeiro, 3 na 1. A 3 é lambda igual a... Lambda igual a 3, eu vou substituir aqui na 1. Então, fica 2μx igual a menos 2, né? Dois μx igual a menos 2. Logo, x vai ser... Então, corto 2 com 2, né? Vai ser menos 1 sobre μ. Vou chamar isso de equação 6. A equação 3 é lambda igual a 3. Vou substituir na 2. A 2 é 2μy igual a 2 mais 3. Fica 2μy igual a 5. Eu vou substituir agora. 2μy igual a 5. Logo, quem vai ser y? Y vai ser 5 sobre 2μ. Chama essa equação 7. Então, uma coisa boa agora, né? Tô perto de terminar. Porque agora só é substituir essas duas que eu encontrei. Substituir a 6 e a 7 na 5, que é uma das restrições lá. E aí eu já encontro quem é μ. Tá, vamos ver quem é a 5, só para relembrar aqui. A 5 aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, eu vou substituir o x e o y que eu encontrei lá, né? Então, vai ficar x ao quadrado. X ao quadrado vai ficar positivo, né? Então, 1 ao quadrado é 1. E μ ao quadrado é μ ao quadrado. Mais o y ao quadrado vai ficar 25, né? 5 ao quadrado é 25.
dividido por 4.000 ao quadrado, que 2.000 é igual a 2.000 é igual a 4.000 ao quadrado. Isso aqui é igual a 1, certo? Para resolver, o que eu preciso fazer? Multiplicar tudo por 1.000 ao quadrado. Então, 1.000 ao quadrado vai ficar igual a 1 mais 25 quartos. Esse 1, para ficar mais fácil a conta, eu gosto de substituir por 4 quartos, né? Que é a mesma coisa aqui, 4 quartos. Então, mi ao quadrado vai ser igual a 29 quartos. Logo, quem vai ser mi? Vai ser mais ou menos raiz de 29 sobre 2. Certo? Eu achei que é mi. Então agora eu consigo achar x e y. Aqui, ó. Se eu sei quem é mi, basta substituir o mi aqui, eu acho x e y. Então tá acabando, pessoal. Vamos lá. Quem é x? É menos 1 sobre mi. Então logo, o x ótimo, né? Você colocar aqui x estrela, né? X ótimo vai ser menos 1 sobre mi. Então ele vai ser mais ou menos 2 sobre raiz de 29. Só inverter, né? Achei o x. Quem vai ser o y? Ótimo. Vai ser 5 sobre 2mi. Então substituindo vai ficar mais ou menos 5 sobre raiz de 29, certo? E o que está faltando? O z. O z é ótimo. O z eu vou pegar ele da equação 4. Aqui, ó. O z, resolvendo para z, fica 1 menos x mais y. Então eu já tenho x e y, né? Então o z da equação 4 ele vai ficar 1 menos o x estrela ótimo mais o y estrela. Então, substituindo, eu vou encontrar o z estrela, que vai ser igual a 1 mais ou menos 7 sobre raiz de 29, certo? Se eu for lá na função, substituir esses três valores, o valor da função, né, no ponto ótimo aqui, x, y e z ótimo, isso vai ser igual a 3 mais raiz de 29. Ok? Então, voltando aqui para o slide, aqui a forma como o Instituto resolve, né, um pouco diferente, mas é bem parecido, né, só que ele iguala os componentes lá do gradiente, enfim. Né, fazendo todas essas contas e tal, aí chega no mesmo resultado. Ok? Eu vou deixar exercícios, essa parte também de multiplicador de Lagrange, então é importante para vocês. Ok? Então eu queria agradecer a todos pela paciência, né? Aprender matemática não é fácil, precisa de muita paciência, precisa errar bastante, né? Para poder ir crescendo e desenvolvendo, enfim, né? Faz parte errar também, enfim, precisa ter paciência e treinar muito, né? Fazer bastante exercício. Então era isso. E tudo que a gente faz, muitas vezes a gente fica fácil pra gente, fica tranquilo para fazer. É só a gente repetir várias vezes, ok? Então era essa aula de hoje, queria deixar com vocês e agradecer por tudo, ok? Vou parar agora a gravação.